em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem sentar ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem sentar ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece o tempo preocupado em teres o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus, em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcados pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem sentar ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem sentar ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem sentar ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem. Então, uma boa noite a todos. Depois dessa música, né, maravilhosa, só que eu sou suspeita, né, para falar, já nos trouxe essa harmonia. Então, nós
queremos agradecer o convite de estar aqui nessa noite, com muita alegria, com muita gratidão. E estaremos aqui hoje, então, fazendo a reflexão dessa noite. Nós trazemos o abraço fraterno, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, nesse momento, nessa data de comemoração de aniversário dessa casa. Desejamos, então, vida longa e que Deus abençoe a todos os trabalhadores, que possam renovar a sua fé, se fortalecer e continuar o seu trabalho na seara do Senhor. Então, os nossos parabéns e que tudo de melhor siga acontecendo nesta casa. E hoje, então, para a reflexão dessa noite, nós vamos falar, conversar, refletir um pouco sobre a humildade. E falar em humildade, não tem como falar em humildade, como não falar de Jesus. Jesus foi o nosso grande exemplo de humildade. Sabemos que a humildade de Jesus, desde a sua vinda, que foi preparada amorosamente, planejada por vários outros espíritos de luz, que vieram antes dele para preparar a sua chegada, para que ele pudesse ser o governador dessa terra, para que ele pudesse ser o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre. Então Jesus, ele era a humildade em pessoa. Jesus não praticava a humildade, ele era a humildade. E é isso que ele veio nos mostrar, é isso que ele veio nos ensinar. E sabemos o quanto é difícil nós adquirirmos essa virtude. Nós sabemos o quanto ela é importante, mas sabemos também o quanto nós temos que nos esforçarmos para conseguir adquirir essa virtude. Então Jesus, desde que ele nasceu, ele já nasceu praticando a humildade. Desde que ele nasceu, lá no berço, até o final da sua existência nessa terra, ele foi pautado pela humildade. Então, sintetizando a vida do amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, fez esse legado de amor e humildade em torrentes luminosas e soberanas. Então, a sua prática aqui entre nós foi pautado na humildade. Então, nele encontramos o maior exemplo da humildade. O que é a humildade, então, Nós sabemos que ela é uma das maiores conquistas do espírito. Às vezes nós confundimos um pouco a questão da humildade, mas ela é uma virtude das maiores virtudes do espírito. Então nós precisamos cultivar por muito tempo, até adquirirmos então essa virtude. E quem consegue conquistar essa virtude, aceita sem constrangimento a obrigação de servir. Estamos aqui para servir ao outro. Às vezes também temos dificuldade nesse entendimento, porque nós gostamos muito que nos sirvam, Mas nós viemos aqui para servir. E isso é uma das características da humildade. À medida que eu me coloco a serviço do outro, eu estou praticando a humildade. E o Espírito Lacordaire, lá nas Bem-aventuranças, onde fala dos pobres de coração, no capítulo 7, do Evangelho, ele diz que a humildade é uma virtude que é muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos foram seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem humildade? Não, pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzir-se ao bem. Então, não tem como ser caridoso sem ter humildade, ter caridade, pressupõe, então, que nós vamos precisar olhar o próximo como nosso irmão e ajudar-nos entre si, Então, sem humildade, a gente vai, então, se enfeitar, de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. O Espírito Lacordaire falando para nós, Então, relembrai aquele que vos salva,
relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Então, enquanto nós não tivermos humildade, nós vamos nos revestir, né? Muitas vezes fizemos isso, nos revestimos de qualidades que nós ainda não temos, né? Então, precisamos buscar as reais, né, virtudes. Então, ela é uma vitória, uma conquista, né, na consciência e expressa em forma de alegria e plenitude. E nós temos exemplos disso, né? A pessoa que é humilde, ela se expressa em luz, né? E se expressa em plenitude e alegria. E nós não podemos confundir a humildade, né, com condição social, que às vezes a gente confunde, né? A gente fala assim, ó, aquela pessoa tão humilde, porque ela tem uma condição financeira mais baixa, né? Ela é muito humilde. Não, nós podemos ter pessoas humildes com uma boa condição financeira, né? E pessoas muito humildes, muito orgulhosas, né? Então, a gente não pode fazer essa relação, né, que ela é uma característica, uma virtude do nosso espírito. Então, ela é uma atitude interior perante a vida. Jamais uma indumentária exterior, que desperta atenção, que forja comentários, que compensa a fragilidade do ego. Então, a humildade, ela é uma atitude interior. Nós precisamos nos voltar para nós mesmos e não para o outro. Enquanto eu estiver olhando para o outro, achando que o outro que tem que fazer coisas para nós estamos alimentando o nosso ego, o nosso egoísmo, né? Então, a humildade é o contrário disso. Nós precisamos olhar para nós mesmos, a partir daí olhar para o nosso irmão e servir. Então, aqui, ó, às vezes a gente associa, né, essa humildade com inferioridade. É muito comum isso também, né? Aquela pessoa que é humilde, ela não precisa discutir, ela não precisa falar alto, ela não precisa impor seu pensamento, né? Ela já entendeu, né, que o seu pensamento é válido do jeito que ela é, né? E ela respeita o outro como o outro é. E ela está assim relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade, simplicidade. São características, né, da humildade. Então hoje assim a gente vê tantos conflitos, tantas pessoas tentando impor, né, o seu pensamento, a sua verdade e a sua opinião, né? Então nós já sabemos que nesse sentido essas pessoas estão expressando o seu egoísmo e não humildade. Quanto mais eu tentar impor a minha verdade e as minhas condições, menos humilde eu vou estar sendo. Então, humilde, examine quando é orgulhoso, porque um dia também foi, né? Então, que nem Jesus conhecia nosso íntimo. Então, ele olhava para nós, olhava para o outro, e conhecia, ele sabia, ele via a humildade, ele via o orgulho. Mesma coisa, a pessoa que já adquiriu a virtude da humildade, ela olha para o outro e entende que o outro está sendo egoísta. E ela não vai precisar se impor mediante aquela pessoa, né? Porque ela já adquiriu. E ela vai se calar às vezes, ela vai entender, ela vai escutar, porque ela já foi orgulhosa também, né? Então ela está entendendo, não chegou o momento dessa pessoa ainda entender sobre a humildade. Os indivíduos humildes realçam a simplicidade das coisas, né? Eles penetram na essência das coisas, pois desenvolve a habilidade de fazer a mente silenciar. Então, uma pessoa que é humilde, ela consegue enxergar beleza nas pequenas coisas e valorizar. O indivíduo que não é humilde é o contrário. Ele vai achar beleza e graça nas grandes coisas, né? Tem que ser grande para a pessoa poder admirar. O humilde é o contrário. Ele vai admirar aquilo que é belo e que é simples. Então, longe de ser servidão, ela vai trazer junto, né, independência, liberdade interior, porque ela nasce lá do espírito. Então, quanto mais humilde, mais livre a pessoa vai ser. E a gente precisa entender isso. A gente faz, às vezes, uma ideia um pouco errada daquele indivíduo, né, que já desenvolveu a humildade. Parece, né, que tem característica de servidão,
de passividade, de não ter pensamento próprio, porque às vezes essa pessoa cala, né? Ela cala em detrimento do quê? De uma paz, de uma harmonia, né? Por isso ela cala, porque ela é humilde. Olha só, quando temos o direito de reclamar e não reclamamos, quando abstendo-nos de fazer o mal ou vingar-nos de alguém, procuramos estender o bem, adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo, percebemos que a humildade começou a acender em nós a luz da sua glória. Então, quando nós começamos a pensar nisso, a pensar no outro, nós começamos a acender uma luzinha na humildade, né? E como ela é uma das maiores virtudes, vai ser uma das mais difíceis de nós conquistarmos, né? Mas quando a gente consegue fazer esse caminho de entender o outro, né, eu vou estar praticando então a humildade. Então jamais se confundirá com subserviência, né, com covardia moral ou com debilidade de caráter. Seu exercício se confunde, isso sim, com a prática do bem possível e com a vivência do amor incansável. Então, nós sabemos, não podemos confundir, né, a humildade com falha de caráter, às vezes, né? Às vezes as pessoas falam isso. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Para não confundir, como covardia. A pessoa foi ofendida e ficou quieta. A pessoa, né, não respondeu a determinada ofensa. Não é porque ela é covarde, né, gente? Porque ela já aprendeu a ser humilde e entender que é o outro que está com problema. É o outro que está agredindo. Ela já passou por aquilo e agora não precisa mais. Agora ela pode sim ficar quieta, ela pode calar, ela pode entender, né? E ela pode assim, ó, viver a vivência do amor incansável. Ela começa a praticar o amor. E aí nós temos o contrário, né, da humildade, que é o orgulho, né? Que é o adversário da humildade. Esse orgulho, né, gente, que todos nós temos, infelizmente nós ainda cultivamos orgulho, uma chaga, né, da humanidade, nós sabemos disso. Temos que lutar contra o orgulho, porque ele nos faz muito infelizes, ele nos faz sofrer, né? A maioria dos sofrimentos estão ligados ao orgulho. Então, ó, a virtude da humildade é imprescindível para o nosso progresso espiritual e, por consequência, para a conquista da felicidade, porque o orgulhoso vive deslocado da realidade. A pessoa que é orgulhosa, gente, por que ele é deslocada da realidade? Porque tudo é para ele. Então ele cria o mundo dele, né? Então, todos têm que estar me servindo, tudo é para mim, o que eu penso é o mais importante, né? O que eu tenho é melhor, o que eu falo é melhor. Então ele acaba então sendo deslocado da sociedade e ele acha muito bom, né? Porque é ele mesmo. Então o orgulhoso, gente, no final, né, das contas, é a pessoa que sofre muito, porque ele precisa alimentar todo dia esse orgulho, né? Então, cada vez ele vai querer mais. E aí nós vemos, assim, pessoas extremamente materialistas, pessoas que acham que sempre tem que estar sendo servidas, né? Pessoas que passam por cima dos outros, que magoam, que ferem, em nome do quê? Do seu egoísmo, né? Então, o orgulho é o filho dileto do egoísmo e faz com que a criatura humana se sinta melhor e mais importante que as demais, projetando virtudes que verdadeiramente ainda não possui. Então, o orgulhoso ele não consegue ver quem ele é, né? Ele não consegue ver que ele ainda não adquiriu aquelas características, aquelas virtudes, né? Ele não consegue ver, porque ele está vendo só ele. Então, enquanto eu estiver olhando só para o meu orgulho, alimentando o meu orgulho, eu não vou conseguir ser humilde. Então, outra coisa bem importante, né, é que o ser orgulhoso dificilmente vai reconhecer os seus próprios erros. E, em consequência disso, ele não vai aprender com as consequências negativas, porque ele transfere a culpa, né? Então, ele não consegue aprender com os seus erros, porque nunca foi ele. Nunca foi ele o problema. Né? O ser orgulhoso foi o outro, foi o tempo, foi a chuva, sempre vai ter alguém ou alguma coisa culpado. E quando eu não consigo olhar para os meus erros, eu não mudo, eu não consigo mudar, porque eu não estou entendendo como erro. Eu só vou mudar quando eu entender que eu estou errando.
né? Então eu entendo que eu estou errando, aprendo e não erro mais. O orgulho não permitirá que o indivíduo se reconheça egoísta, materialista, ciumento, mentiroso, insensível, violento, vicioso. Quem que em sua consciência, né, admite ser materialista? Hoje, né, nós somos materialistas ainda, gente. Muitos somos materialistas. Lembrem que nós vivemos neste mundo, né? Não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo. E tem um limite, né? Entre aquilo que a gente precisa, que é a nossa necessidade, e aquilo que alimenta o meu orgulho, o meu ego, né? Então, a gente tem dificuldades nisso ainda, né? Porque somos muito materializados. Quem admite que é ciumento, né? O ciúme, né, gente? É um problema sério nosso. Muito sério. E é do egoísta, né? Porque daí eu tenho ciúmes das minhas coisas, eu tenho ciúme das pessoas que estão perto de mim, né? Porque eu acho que eu sou dona, né? De tudo. Eu tenho ciúme da minha casa, eu tenho ciúme do meu cachorro, né? Eu tenho ciúme de tudo. Quem que admite que é ciumento? Ciumento é o outro, né? Mentiroso. Né? Quantas vezes, né? As pessoas se pegam mentindo, nós... Ah, mas é só uma mentirinha, né? Ah, é só uma coisinha, isso ele não faz mal pra ninguém. Não faz? Será que não faz? Né? E será que eu admito que eu faço isso? Uma grande parte de nós ainda faz. Graças a Deus, uma grande parte também, né, já aprendeu a verdade. Quando a pessoa é insensível e diz assim, ó, o orgulhoso, ele diz assim, ó, eu já nem ligo mais pra isso, estou acostumado. Vê uma coisa muito horrível, vê uma coisa muito traumatizante e a pessoa diz isso. Não, isso aí faz parte do mundo. Isso aí acontece todos os dias, eu vejo na TV todos os dias, seja nem do bolo. Isso, gente, é uma das coisas muito ruins, né? Que a pessoa acaba não valorizando o sofrimento do outro, a dor do outro, aquilo que é errado, né? E não vai conseguir mudar. Que eu sou violento, e a violência hoje se expressa de várias formas, né? Não é só uma física, né, gente? A física é a que aparece, mas as outras violências, a violência moral, a violência emocional, né? Aquilo que está me magoando lá no meu trabalho, aquilo que está me violentando a minha personalidade, o meu modo de ser, o meu caráter, né? Tudo isso, né, a gente às vezes não consegue ainda trabalhar. E vicioso. Como é difícil trabalhar com os nossos vícios. E aqui, né, não estou falando só dos vícios da dependência química. Falar vício parece que a dependência química não é, né? São os vícios morais, né? São aquelas dificuldades que nós temos ainda, né, que a gente traz e alimenta aqueles vícios morais de não entender e de não aceitar que eu tenho problema, né? E que eu preciso de ajuda às vezes, eu preciso pedir para o meu irmão, né? Eu preciso de, olha, eu não estou conseguindo dar conta desse vício que eu tenho, que é a maledicência. A maledicência é terrível, né, gente? Terrível. Então a maledicência, a maldade, né? A crueldade, tudo isso são vícios morais que nós ainda precisamos trabalhar, mas para trabalhar esses vícios nós precisamos enxergar em nós. Ainda o orgulho, né, fomenta todos os preconceitos, né? Os religiosos, como tem, né? Como tem. Os étnicos, sociais, e que traz enormes prejuízos, né, para quem tem esse tipo de orgulho, né? Por todos esses equívocos é que Jesus enalteceu a importância da humildade, de ser aquele que serve. Então a gente tem que ter muito claro, né, que quando eu estiver servindo, eu não vou ter tempo, né, de estar desenvolvendo, né, essa questão do orgulho, porque eu vou estar olhando para o outro. Comecei a olhar para o outro, a gente até brinca com isso, né? Começa a olhar para o outro que tu esquece teus problemas. Eu paro de pensar só em mim, nas minhas coisas. E Jesus é humilde por excelência, né? Como eu falei desde o início, né? Nunca teve uma atitude de arrogância, né? Mesmo sendo o rei solar de nossas vidas. Jesus nunca teve uma atitude de arrogância, uma atitude de vaidade, uma atitude de orgulho. Nunca. Nunca. Em toda a sua trajetória. E passando por todos
as dificuldades, os desafios, né, que ele passou. A humildade sincera iluminará a vida, porque permitirá a identificação dos nossos defeitos para que possamos vencê-los e eliminá-los através do autoconhecimento. Também para a gente conhecer os nossos potenciais que carecem de ser ampliados e reforçados. Então, à medida em que eu vou olhando para mim, né, através do autoconhecimento, e o autoconhecimento é conhecer as nossas dificuldades, os nossos defeitos, né, mas também as nossas potencialidades. O que eu tenho de bom para oferecer? E a gente tem muitas potencialidades, muitas coisas boas também para oferecer. À medida que eu vou me conhecendo, que eu olho para mim mesmo, eu começo a ver defeitos, sim, mas começo a ver virtudes também que nós já desenvolvemos, né? Então, trabalhar para melhorar essas imperfeições, né? E trabalhar para quê? Para distribuir mais aquelas nossas virtudes, servindo, né, ao próximo. E também, no sentido então da gente poder trabalhar, e aí nós podemos fazer de várias formas. Uma delas é nós mesmos, olhando para nós mesmos, né? Isso a gente deve fazer, né, como um exercício regular na nossa vida. Olhar para nós mesmos. E isso no dia a dia, né? Isso é na nossa família. O desafio está lá, né, na nossa família. Quando eu vou começar a discutir com o outro, né? A pessoa falou uma coisa que tu não gostou. Para um pouquinho, peraí. Mas por que isso está me incomodando tanto? Por que isso está me magoando tanto? Será que é o outro ou será que sou eu? Né? Quem é o problema? Então, fazer esse exercício diariamente nas nossas coisas. Com o que eu posso trabalhar? É no dia a dia que a gente desenvolve as virtudes, né? E elimina as nossas imperfeições. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou fazer esse exercício e eu vou parar. Quando eu vou começar a discutir, não, peraí, tu não é a dona da verdade, né? Não é só do jeito que eu quero, vamos olhar o outro, vamos escutar o outro. Eu começo, então, a me iluminar. Quando a gente vê uma pessoa que ela é iluminada, né? O que é isso, né? São as virtudes dela que estão aparecendo, né? São as virtudes que estão brotando e que essa pessoa está deixando que essas virtudes sirva o outro. O ser humilde sabe que errou e desculpa-se pela ocorrência infeliz que causou, vindo a aprender com essa situação, a fim de estar vigilante para não repetir o erro. Então, se eu não admito que eu errei, eu não vou nem pedir desculpas. Às vezes a pessoa está atropelando o outro, né? Está passando por cima do outro, magoando, né? E nem se dá conta. Então, além, né, quando eu errei, eu vou me desculpar e não vou errar mais. Eu vou procurar, né, estar vigilante para que a gente não erre mais. Então, a humildade tem essa grandeza porque converte o erro em aprendizado, né? Evitando justificativas inverídicas e mantenedoras da perfeição. Então, eu vou converter esse erro em aprendizado. E lá na frente em sabedoria, né? Bem lá na frente ainda, né? Em sabedoria. E vou parar de me justificar, né? Porque a gente se justifica muito, né? Muito. Quem errou foi o outro, né? Eu estou numa discussão, foi o outro que começou, foi o outro que errou, foi o outro que me magoou, foi o outro que fez. Não, eu vou reverter isso aí, né? E vou parar de justificativa. Não, mas eu te magoei porque eu estava chateada hoje, eu não acordei bem, eu tive um problema lá na escola, tive um problema lá no trabalho, por isso eu te tratei mal. Não, isso é justificativo. Eu tratei mal porque é uma imperfeição minha, né? E eu que errei, não é o outro. Então, essa virtude de valor sublime também nos fará refletir sobre a paternidade divina, pois somos todos filhos de Deus, não havendo motivo para qualquer tipo de discriminação. Então, por que tratar o outro diferente? Né? Por que achar que tem diferente? Por que achar que tem melhor que o outro? Todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. E se nós ainda pensarmos na ideia da reencarnação, isso vai nos tornar ainda mais lúcido. Por quê? E menos vaidosos. Por quê? Porque sabemos que riqueza e pobreza, saúde e doença, beleza e feiura são situações transitórias.
vivenciadas pelo Espírito imortal, né? Então, na nossa jornada, ora nós vamos ser feios, ora bonitos, ora doentes, ora... Então, por que fazer essa diferença hoje, se eu posso, né? Às vezes, nessa mesma reencarnação, passar pela mesma dificuldade. Então, isso faz com que nós pensemos, né, na humildade como essa virtude que vai nos trazer essa lucidez. Também lembrando que o orgulho vai nos conectar com espíritos equivalentes. Lembram, né? Aquilo que é afim vai se conectar, né? Aquilo que é afim. Então, se eu sou orgulhoso, com quem que eu vou me conectar? Que tipo de espírito vai se conectar a mim? Né? Se eu sou orgulhoso, sou vaidoso, né? Sou egoísta, quem que vai se conectar a mim? Espíritos, né? Que são afins a essas características, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais bondoso, quanto mais caridoso, quem que vai se conectar a mim? Espíritos bondosos, caridosos, que vão nos auxiliar. Então, sejamos humildes, lembrando que nada nos pertence, pois na realidade tudo provém de Deus. Somos meros usuários e vamos prestar contas das leis divinas. Então, a gente fala muito isso, né? Mas a gente fala, muitas vezes, sem nos dar conta e sem ter a consciência disso, né? Não vamos levar nada. Estamos aqui de passagem. Somos só usuários, né? Lembra? Não vamos levar nada, gente. Vem sem nada e volta sem nada. O que a gente vai levar daqui? Tem até uma musiquinha, né? Daqui só se leva o amor, né? Daqui nós só levamos aquilo que nós fizemos e melhoramos enquanto virtude. Nós não vamos levar mais nada. Então, por que agora nós estamos sendo tão egoístas, né? Tão materialistas? Não conseguimos fazer essa reflexão ainda, né? Então, mede-se o valor do ser humano pela sua capacidade de amar e de servir ao próximo, né? E é dessa forma que nós vamos ser medidos. É dessa forma, né, que nós vamos chegar e que Deus vai nos olhar, né? A pureza do coração e a humildade são tesouros que devem fazer parte das nossas metas existenciais, para que nós não nos iludamos com os prazeres da vida, né? Os atrativos mundanos da nossa falsa virtude. E é muito fácil hoje, com todas as demandas do nosso mundo, é muito fácil se distrair com as coisas desse mundo, né? Com os prazeres desse mundo. Porque nós temos muitas coisas que podem nos distrair, podem nos mudar de rota, né? Então, às vezes até estamos indo no caminho certo, né? Mas é muito fácil esse caminho ir para o outro lado, porque as demandas são muito grandes, né? Hoje nós temos assim, muitas coisas que nos distraem, que são coisas boas para nós aqui nesse mundo, né? Mas que não são boas para o nosso espírito, são coisas transitórias, né? Recordamos de Jesus, o Mestre Celeste Amigo, enfatizando sobre a importância da humildade quando ele nos diz: o que entre vós desejar ser maior, faça-se menor, o servo de todos, e aquele que manda seja como o que serve. Olha as palavras de Jesus, né? Sempre vai ser maior aquele que serve, né? E por isso que nós precisamos trabalhar essa questão do egoísmo, né? Porque enquanto nós tivermos essa chaga, enquanto nós tivermos essa imperfeição, nós vamos continuar olhando primeiro para nós e não para o outro. E aí nós não vamos servir, nós vamos ter muita dificuldade em servir ao outro, né? E aqui já, nos encaminhando para o final dessa fala, nós vamos, vocês me permitem ler um trechinho do livro Quando Voltar na Primavera, do Divaldo Franco, né, pelo espírito Amélio Rodrigues, que vai falar do exemplo mais importante de Jesus. Jesus deixou tem várias passagens falando da humildade de Jesus, né? Mas tem um, né, que é crucial e que serve para nós pensarmos, refletirmos, e que é o objetivo dessa nossa conversa, né? Refletir sobre aquilo que nós fizemos. Então, Jesus,
naquele momento final, né, perto já, né, da sua despedida, né, entre aspas, dessa da terra, ele reunido então com seus apóstolos, diz assim no livro, ó, o mestre, por várias vezes anunciara a paixão e acabara de dar as últimas instruções, desvestiu a indumentária larga e, cingindo-se de uma toalha, tomou de uma bacia com água, acercou-se dos companheiros e começou a lavar os pés e a enxugá-los com o tecido em que se atava. Essa passagem a gente conhece bem, mas a gente às vezes não reflete, né, sobre ela. A suprema humildade e excelsa lição de amor seria a expressão final da renúncia de si mesmo. Não se davam conta os amigos daquele ensinamento ímpar. Chegando a Simão Pedro, perguntou-lhe este: Senhor, tu a mim me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Não me lavarás os pés jamais. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Aí, né, há um momento de profundo silêncio, cheio de expectativa, né? O discípulo desperta e exclama com emoção incontida. Se deram conta do que Jesus estava dizendo. E Pedro diz assim: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, ele entendeu o sentido daquilo que Jesus estava fazendo. As lágrimas saltaram dos olhos e ele estua de desconhecida felicidade, sem se aperceber dos momentos que logo virão, né? Que é a despedida, né, do mestre. A inesquecível mensagem do ato singular e único entre os companheiros ao clímax de ternura, e quando o rabi volve à mesa, eles que já esquecidos da magnitude do feito, se põem a disputar de quem dentre eles é o mais amado por Jesus, né? Perpassa a tristeza pela face afável do mestre, que não pode escutar as advertências. São as suas últimas instruções sobre a humildade, né? Porque a hora chega. Ele diz assim, ó: qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Mas eu estou no meio de vós, como quem serve. Que entre vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos, e aquele que manda seja como o que serve. Ele fizera isso há pouco, servira-os na condição de humilde, dedicado e silencioso. Então essa passagem nos mostra o quanto, o exemplo, né, de humildade de Jesus. Então lá nos seus momentos finais, né, ele sendo humilde, ele pensando no outro e ele nos deixando, né, ensinamentos, né, sobre humildade. Então, meus irmãos, que possamos cultivar, que possamos trabalhar, que possamos trabalhar cada vez mais para que pratiquemos a humildade, que possamos olhar ao outro como nosso irmão, olhar ao próximo como nós gostaríamos de ser olhados, né? Nós precisamos tanto hoje que as pessoas nos ajudem, né? Nós precisamos tanto de que alguém nos olhe, então vamos olhar para o outro. E vamos praticar então a humildade, né? E enquanto praticarmos a humildade, estaremos nos elevando, nos iluminando, né? Chegando cada vez mais próximo do nosso mestre, que é o nosso grande objetivo. Então, eu já agradeço, né, pela atenção de vocês. Convido a todos, então, para a nossa prece final. Então, nesse momento, vamos unir nossos pensamentos em prece, dizendo gratidão a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai misericordioso, aquele que nos criou e que tudo nos dá.
Vamos dizer gratidão ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, aquele que nos conduz pela nossa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. Vamos dizer gratidão aos nossos mentores, aos benfeitores espirituais, por tudo aquilo que tem nos ajudado e feito por nós. Vamos rogar para que eles nos deem força, que eles fortaleçam a nossa fé, nos iluminem, para que possamos seguir o nosso caminho da melhor forma possível. Vamos pedir para que iluminem, que levem luz a todos os lares, principalmente aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, que sejam iluminados pelo amor de Jesus e que possam ter força e fé para seguir a sua jornada. Vamos pedir para que o Senhor ilumine também a todas as famílias, a todos aqueles irmãos que não puderam comparecer hoje, a todos os irmãos que de alguma forma ou de outra estejam necessitando do Teu amor, Senhor, tanto encarnado como desencarnado. E assim nos auxilia, nos ajuda a ser cada vez mais humilde, praticar cada vez mais o olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, e assim podermos seguir a Tua luz com humildade e caridade. Assim, Senhor, te pedimos, com o coração cheio de amor e de alegria, fique conosco em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos, então, uma boa noite. Para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do Teu amor. E sentir Tua presença envolver nossos corações. Por isso, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao Teu encontro. Queremos Te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, no silêncio da prece, Teus irmãos a Ti pedem paz, para aliviar